Vou gravar com uma puta chuva de fundo, mas é que essa semana eu me toquei que a nossa vida com burnout, gente, é uma vida de cinema. E eu vou mostrar aqui hoje nesse vídeo como você é o protagonista de um filme. Oi, meu nome é Roberta Caruzzi, eu tô me recuperando de um burnout avassalador. Se você está chegando agora no canal, sugiro que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso, ou se você quer comprar o meu livro, todos os links estão aqui no descritivo. Vamos pro vídeo! Todo filme tem uma linha guia que conduz a história. É como se fosse uma fórmula do sucesso para o roteirista, para garantir que o ritmo da narrativa mantenha o interesse da pessoa que está assistindo sempre em alta. Essa jornada que o personagem percorre na história, ela vem lá do teatro clássico da Grécia Antiga e ela funciona até hoje. E você pode começar a reparar em todos os vídeos que você assistir a partir daqui, como é sempre assim que funciona. Simplificando, a história do filme sempre vai começar mostrando o personagem vivendo em uma realidade imperfeita. Ou seja, uma realidade muito da sem graça, que talvez até seja ruim, mas na qual o personagem se sente seguro, ele se sente familiarizado com aquilo tudo, então ele não tem o menor interesse em mudar aquela realidade em que ele vive. Talvez ele tenha tido um trauma, ele tenha uma bagagem emocional, como todo mundo, mas o fato é que ele se sente tão seguro e acolhido ali, que por pior que seja a situação dele, ele ainda assim acha que está na vantagem, que está numa zona de conforto e se sente bem e não tem interesse nenhum em mudar aquilo. Exemplo, o pai do Nemo. O pai do Nemo viu a mulher dele e 399 dos ovinhos que ela tinha botado, dos filhinhos que iam nascer dos dois, ele viu os dois todos serem devorados por um monstrão do mar. E ele se sentiu como? Ele sentiu, além de tristíssimo, ele sentiu que ele falhou como pai, como marido. E aí quando ele descobriu que um daqueles 400 ovinhos tinha sobrevivido e dele nasceu o Nemo, ele passou a super proteger o filho. Então ele ensinou para o moleque que o mar é muito perigoso, que ele não deve sair de perto do pai. Ele surta na hora que o menino quer sair de perto, quer brincar, quando ele tem que ir para a escola. Quando ele vê que ele pode perder parte do controle que ele acha que ele tem sobre aquela realidade. É uma vida de merda, porque o Nemo está estressado com o pai, está pegando ódio com o pai. O pai do Nemo está... Como é que ele chama? Marlin? Acho que é Marlin. O Marlin está sempre estressado, sempre preocupado, sempre desesperado. Está controlando o filho se sente sem liberdade, ele se sente frustrado e ressentido dele precisar se limitar aos medos do pai. Tá ruim para os dois, mas o Marlin, ele não tem nenhum interesse em mudar essa situação, porque ele se sente no controle assim, ele se sente seguro assim, ele acha que assim ele não tem possibilidade de falhar de novo como pai. Você está se identificando aqui? Com medo de largar seu emprego, com medo de perder o controle do pouco que você conseguiu manter, sem ter ajuda, sem ter com quem contar, se sentindo sozinho, sempre à beira de um ataque de nervos, mas mantendo o controle, porque você sabe que essa situação que você tem é o que você conseguiu reter e não pode deixar ir, mesmo estando infeliz, mesmo chorando porque tem que ir para o trabalho, mesmo chorando na volta do trabalho, mesmo tendo ataque de choro, mesmo tendo ataque de raiva, mesmo se sentindo mal e exausto, mesmo enchendo a cara de álcool e de açúcar para ver se você consegue suportar um pouco melhor essa realidade em que você vive hoje. Essa é a realidade imperfeita em que a gente vive quando chega um burnout, que a gente não quer mudar porque se sente de alguma forma seguro ali, por pior que esteja. Para pegar um exemplo mais dentro da nossa realidade, o Diabo Veste Prada. A Andy se limita profundamente. Ela se considera uma grande jornalista e ela perde a noção de que para ser uma grande jornalista ela precisa dominar um monte de assuntos. Mas ela acha, por exemplo, que moda é um assunto menor. Então ela não precisa se sujeitar a isso. Mas o fato é que ela se limita tanto que ela fica pulando de empreguinho em empreguinho, esperando uma puta de uma chance, porque ela tem medo de partir para as cabeças. Ela tem medo de se jogar nesse mercado e mostrar quem ela é. Ela tem medo de se jogar no mercado e descobrir que ela não é tão boa assim. E aí o que acontece? Que se a gente fizer um filme mostrando essa realidade como ela se desdobra dia a dia, ninguém vai ter o menor interesse em assistir. O roteirista, que é sempre um sádico,
um sádico, vai criar um incidente, o que eles chamam de incidente incitante, ou seja, ele vai criar um acontecimento que vai sacudir esse personagem principal, até o cara não saber mais para onde é a casa dele. Esse acontecimento vai obrigar esse personagem principal a sair dessa zona de conforto dele. Ele não vai ter como ignorar esse problema, ele vai precisar achar um jeito de ir atrás de uma solução para aquilo. O Nemo é capturado por um pescador e o pai do Nemo não tem outra alternativa a não ser ir atrás do filho, mesmo precisando para isso enfrentar o mar, que é a coisa que ele mais tem medo. Mas ele descobre ali que existe uma coisa que dá mais medo nele do que nadar mar adentro, que é ficar sem o filho. Ele não tem como ignorar esse problema, ele é obrigado a sair dessa zona de conforto dele e ir atrás de uma solução. A Andy só arruma um emprego como assistente da Miranda, dentro do segmento da moda, que é o que ela mais despreza. É o único emprego que ela arrumou. Ela não tem como ignorar o fato de que ela vai precisar entrar nessa área, a despeito de todos os preconceitos que ela tem, para que a partir dali ela consiga construir uma grande carreira, porque ela estourou um transformador. Porque foi prometido para ela, de alguma forma, com aquela chance, que a partir dali, ela trabalhando um ano ali, ela tem o emprego que ela quiser. E você teve um burnout. Você estava ali na sua realidade imperfeita, e aí o roteirista do seu filme te deixou nessa situação, e você não tem como ignorar esse problema. Você é obrigado a sair dessa sua realidade, dessa sua zona de conforto, para ir atrás de tratamento, para ir atrás de uma reinvenção pessoal, para que você possa se reinventar, se curar e voltar a ter uma vida sem limites. E o que acontece com o personagem principal a partir desse momento que ele precisa ir atrás de uma solução? Ele vai se fuder. É isso que acontece. Ele vai ter que enfrentar perigos, ele vai ter que enfrentar situações que ele nunca imaginou que ele precisasse enfrentar. Ele vai dar de cara com coisas que ele não conhece, que talvez ele nunca tenha ouvido falar. Coisas que ele sempre teve muito medo de olhar dentro dele. E até que chega um ponto em que ele fica com a sensação de que ele está dominando essa nova realidade. E ele se sente um pouco mais confortável dentro daquele desafio. E ele perde um pouco a urgência da busca de solução que ele precisa fazer. E nessa hora em que ele começa a se sentir bem, porque ele está começando a aprender novas coisas, ele se fode mais ainda. Porque o roteirista, gente, é um sádico de carteirinha. Resolvi falar sádico hoje. Ele vai se fuder mais e ele vai chegar num ponto do filme em que ele tá assim em frangalhos. Geralmente é quando falta meia hora para o filme acabar. Tudo que tiver que acontecer de ruim vai acontecer com ele ali. É o que chamam de falsa derrota, porque é nesse momento da história que o protagonista vai perder um pouco a esperança. Ele vai achar que aquela situação não tem como ser resolvida afinal de contas, e que ele vai ter que se conformar em voltar para a realidade dele uma versão piorada, porque ele ainda tem, além de tudo, esse problema que ele não conseguiu resolver, e ainda por cima a culpa, o peso na consciência por não ter conseguido resolver. É a hora que o pai do Nemo já teve que enfrentar tubarão, explosão, foi comido por uma baleia, mas ele chega naquela corrente australiana onde estão as tartarugas e ele faz amigos, ele se diverte, ele aprende, ele conhece novas coisas. Essa é a hora em que ele pensa, gente, até que isso daqui é bacana. Apesar do medo que eu tenho de todos os perigos do mar, eu reconheço que tem coisas muito bacanas no mar também pra gente viver. E aí eles chegam naquele lugar que eles precisam passar pelas águas vivas. Por quê? Porque ele se sentiu dominando uma nova realidade e meio que voltou a achar que ele não tem mais nada a aprender. Então, ao invés de ouvir a Dory, que falou para eles irem por baixo, eles resolvem ir por cima, passar pelas águas vivas. E o que acontece? Além de passar o maior perrengue, no final das contas, a Dory é queimada e quase morre. E daí eles chegam na Austrália, ele encontra o Nemo, só que encontra o Nemo de barriguinha para cima, naquele saquinho com água, e ele olha e acha que o filho dele morreu, e ele fala, ele se sente de novo tendo falhado como pai, ele não conseguiu salvar o filho dele. Apesar de tudo o que ele fez de esforço, apesar de fazer tudo certinho, de se esforçar e dar o máximo dele, ainda assim ele não merece ser feliz. Essa é a sensação que ele tem. E aí acontece o quê? Ele desiste, ele se deprime. Ele começa a voltar para casa, fala que não quer mais olhar para a cara da Dory, e ele
está tentando se conformar que ele vai ter que viver daquela maneira. A Andy come o pão que o diabo amassou na mão daquela Miranda e daquela menina assistente que agora eu não me lembro o nome. Emily? Talvez seja Emily. Ou Emily é o nome da atriz. Enfim. Ela tem que levar o cachorro da Miranda para tomar banho, ela tem que se prestar a umas situações humilhantes, ela precisa tentar convencer uma companhia aérea de botar um avião voando no ar no meio de um tornado, de uma tempestade, mas quando ela consegue colocar na mão das filhas gêmeas da Miranda uma cópia do livro do Harry Potter que ainda não foi lançado, naquela hora ela sente que ela está dominando a nova realidade, que ela passou por coisas horrorosas, por sofrimento, mas ela se esforçou e ela conseguiu dominar aquela realidade também. Ela conseguiu entender que ela precisa entrar no jogo, ela mudou o guarda-roupa, ela mudou a forma dela de encarar a moda, ela conquistou a confiança da Miranda. Só que aí ela começa a ver que ela transformou a vida dela inteira naquele mundo da moda, assim como a Miranda faz. E ela perde o namorado, e ela briga com os amigos, e ela se envolve com aquele moço loirinho que ela conheceu em algum evento de moda também. E ela se toca ali que ela está virando a Miranda, que está sempre se divorciando dos maridos, que as filhas não têm nenhum tipo de conexão com ela, porque ela está sempre trabalhando. A Miranda é só trabalho. E a Andy se vê ali. E nessa hora, ela fica em choque. E você está indo para a sua terapia, você está procurando terapias alternativas, você ficou atrás de médico em médico até achar uma pessoa que possa te ajudar, você está lendo, pesquisando, está seguindo aqui o canal, vendo os vídeos, fazendo tudo que está ao seu alcance. Você começou a identificar o que as pessoas falam para você de errado, quem é seu amigo, quem não é. Você está começando a perceber uma mudança na sua vida para melhor e você está começando a gostar disso. Você começa a reconhecer que esse novo você pode ser uma pessoa realmente mais legal e mais bem-sucedida do que o seu eu que chegou num burnout. Só que aí passa um tempo e você não vê nada de muito relevante acontecendo. Você continua ouvindo as pessoas falando groselha, você continua com uma série de sintomas, você percebe em você uma dificuldade muito grande em mudar a sua forma de pensar, você começa a ter consciência das coisas que você pensa que acabam sabotando a sua felicidade. Você vê as pessoas no Instagram, no Facebook, postando as suas vidas, suas viagens, suas conquistas no trabalho, seus passeios, e você está com uma qualidade de vida ainda muito limitada e tem um momento que a gente pensa em desistir, que a gente começa, nem que seja brevemente, mas a gente começa a tentar se conformar e projetar como vai ser a nossa vida daquela maneira, porque a gente não consegue ver como sair daquela situação. Tem uma hora sempre que a gente desiste. Só que aí, quando chega nesse momento mais baixo da história do protagonista, vem o clímax do filme. Acontece mais uma coisa que muda de novo a perspectiva do personagem, o modo dele ver as coisas. O pai do Nemo descobre que o filho está vivo, descobre que sem a Dory isso não teria sido possível. Os três estão voltando para casa e a Dory é capturada por uma rede de pesca junto com um monte de peixes. O Nemo fala, eu sei como libertar ela, porque ele aprendeu muitas coisas na passagem que ele teve pelo aquário lá do dentista. Só que o Marlin, ele não consegue soltar, não consegue deixar o Nemo fazer o que ele precisa, porque ele tem medo que o Nemo morra, que o Nemo se ferre de novo. Ele tem essa luta dentro dele entre voltar para a realidade em que ele se sente seguro ou admitir que essa nova realidade, por mais difícil que isso seja para ele, pode proporcionar coisas muito mais bacanas para todos. É muito difícil essa hora de mudança de pensamento, mas ele admite que também aprendeu muitas coisas, ele admite que ele aprendeu a ver as coisas por outro prisma e ele acaba não só deixando o Nemo, liberando o Nemo para que o Nemo entre na rede e tente libertar a Dory, como ele ajuda o filho, eles conseguem e ele fica orgulhosíssimo do filho. Pronto, eles agora têm uma nova realidade. Houve uma transformação do pai do Nemo. Ele teve que sair dessa realidade sem graça, onde ele vivia com medo, onde ele estava infeliz, onde ele estava perdendo o filho dele. Ele passou por uma jornada de aprendizado com altos e baixos e ele criou uma nova realidade para ele e para o filho.
No fim do filme, a gente vê os três, ele, a Dory e o menino, vivendo no mesmo lugar de uma forma completamente diferente. O menino com muito mais liberdade e o pai dele com muito mais segurança. Eles agora são felizes. Essa felicidade só foi possível porque ele teve que passar por essa jornada do começo do filme até o fim da história. A Andy não consegue avisar a Miranda que ela está sendo vítima de uma tentativa de golpe ali. Mas ela vê a Miranda, ciente de que isso ia acontecer, puxar o tapete de uma pessoa de quem ela se dizia muito amiga e deixa a Andy chocada, porque a própria Miranda fala para a Andy que elas são muito parecidas. Ela vê ali um futuro que ela não quer para ela. Ela vê que ela está se tornando uma pessoa que ela nunca quis. Ela vê que o sucesso profissional dela, nesse caminho, vai massacrar a vida pessoal dela. O que ela faz? Sai do carro, joga o celular lá no chafariz, não quer mais saber da Miranda, corta o laço, queima a ponte e vai embora plena e feliz para casa. Ela conseguiu colocar as coisas em perspectiva. Ela não se limita mais. Ela entendeu quem ela quer ser. Ela reata com os amigos, ela reata com o namorado. Ela faz as pazes, inclusive, com a Emily, que eu não sei se chama Emily. Ela ganhou força. Na hora em que ela entendeu quem ela é e quem ela quer ser, quem ela pode ser, ela ganhou força. Ela criou uma nova realidade. Ela se reinventou. Então não desanima, que todo personagem principal, antes de ter esse insight, de perceber que ele criou uma nova realidade, ele vai se sentir destruído, sem esperança, em frangalho, acabado. Mas depois disso, ele vai conseguir entender que criou, depois de toda essa jornada de altos e baixos, de momentos piores e momentos menos piores, ele vai conseguir entender, você vai conseguir entender, eu vou conseguir entender que finalmente a gente conseguiu mudar a nossa realidade, que a gente não está mais se limitando, não está mais se sabotando, porque a gente entendeu quem a gente é, a gente achou a nossa força, a gente parou de tentar ficar agradando as pessoas para fazer o que deixa a gente feliz. A gente agora aprendeu a ser autêntico. A gente aprendeu que o que tem dentro da gente é muito positivo e a gente não estava conseguindo ver antes. A gente acaba se descobrindo, a gente acaba se reinventando. A gente agora tem consciência de todo o espaço que a gente pode ocupar, de não estar mais espremidinho ali, vendo o que a gente pode fazer para que a gente fique um pouquinho. É isso que vai acontecer com você e é isso que vai acontecer comigo. E esse momento está mais perto do que a gente imagina. Se você está se sentindo acabado, destruindo, prestes a desistir, não esqueça, esse é o ponto mais baixo do seu filme. E ele precisa acontecer para que tenha uma reviravolta. E o ponto mais alto, o ponto melhor, o ponto em que você descobre a sua nova realidade e que você está dominando essa realidade nova em que você vai feliz, está muito próximo, está chegando, está ali a 1 metro da gente. Mas assim como o pai do Nemo e assim como a Andy, a gente está num momento agora em que a gente não consegue ver esse final. A gente não sabe o que vai acontecer no filme. Nesse momento, a gente está se sentindo no ponto mais baixo da nossa história. Que a gente não acredita que as coisas possam melhorar. A gente está viciado e habituado em pensar dessa forma. Então quando a gente precisa deixar o Nemo ajudar a amiguinha, a gente fala, ai, melhor não, hein? Ai, melhor não. Vai dar merda. Quando a gente tem que jogar o celular no chafariz, a gente fala, ah, melhor não. E se eu não arrumar outro emprego, gente? Não é melhor manter esse? Mas é porque a gente se habituou a pensar assim. É porque a gente tem livre-arbítrio, não tem exatamente um roteirista fazendo a nossa vida do jeito que ele quer. Nosso roteirista é Deus, mas a gente tem livre-arbítrio para fazer a nossa história ir para um lado ou ir para o outro. Mas a gente pensa, nosso roteirista é Deus, ou se você não acredita em Deus, é a vida, é o universo, é uma força superior, é uma consciência universal, é como você quiser chamar, que sabe o melhor caminho para a gente aprender o que precisar aprender e ter uma nova realidade feliz. A gente só precisa parar de resistir, a gente só precisa parar de ficar com medo, a gente só precisa parar de atrapalhar. A gente tem que acreditar que merece, a gente tem que confiar que a gente consegue criar para nós essa nova vida, essa nova realidade. Às vezes, quando a gente chega nesse ponto em que a gente não consegue ver saída e tem vontade de desistir e acha que tudo deu errado, a gente foca tanto nesse sentimento que a gente não deixa o filme andar.
e a gente fica parado ali naquela parte da história, como se a gente fosse uma novela e isso fosse a barriga da história. Quando não acontece nada, quando você tem a sensação que a história não anda, quando a gente está resistindo muito, quando a gente está com muito medo de confiar que a gente pode mudar a nossa realidade, quando a gente fica com medo achando que mudar a nossa realidade significa mudar para pior a nossa realidade, é nessa hora em que a gente está fazendo a nossa história empacar. A gente não está acreditando que depois desse ponto baixo vai vir o final feliz pra gente, vai vir o clímax do filme. Vai vir essa hora em que a gente é colocado de volta na nossa realidade, mas completamente transformado. E a gente agora não tem mais uma vida sem graça, e sim a vida que a gente merece ter, cheia de conquistas, cheia de coisas que fazem a gente feliz. Enquanto a gente não acreditar que a nossa realidade pode ser transformada dessa forma, a gente vai ficar empacado nesse ponto baixo do filme, nessa hora que todo mundo, que o personagem pensa em desistir. Ah, duvido que eu saia, eu já tentei de tudo. Ah, e o mercado do trabalho é ruim, então eu acho que vou repetir as mesmas experiências. Ah, e as pessoas não querem saber de mim, então eu não posso ter relacionamentos saudáveis. A gente começa a criar umas verdades que não são verdades, que são verdades só na nossa cabeça, para justificar porque a gente pode se dar ao luxo de ficar nesse lugar ruim, nesse ponto baixo da história. Na hora em que você confia que você merece ser feliz, que você pode ser o que você quiser ser, que você pode realmente criar um novo você, nessa hora a história deslancha e a gente vai em direção ao clímax do filme, ao final feliz. E o final do filme não é o final da vida, é o final da jornada de transformação, de uma pessoa que estava numa realidade sem graça, infeliz, mas achando e se enganando que aquela era uma situação boa porque ela se sentia segura, diante de um acontecimento que ela não pode ignorar, em que ela é obrigada a encontrar uma forma de solucionar. E nesse caminho ela vai passar por momentos legais, por momentos horrorosos, por momentos menos horríveis, por momentos de esperança, e até que chega uma hora que ela quase vai desistir, para ela chegar reinventada e totalmente transformada, fazendo com que a realidade dela nunca mais seja a mesma, apesar de estar no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Ela se transformou, a vida dela se transformou. Ela se reinventou, a realidade dela foi reinventada. Confia, vai dar certo. É que quando a gente está no momento mais low point, no momento mais baixo, no momento mais difícil, é muito complicado da gente entender que está perto de um final feliz. Da jornada, não da vida. Na hora em que a gente está, nesse momento em que a gente está quase desistindo, essa é a hora que vem o nosso vício de achar que tudo que vai mudar na nossa vida vai mudar para pior. É isso que a gente precisa fazer, acreditar o contrário disso, para que a gente pare de resistir, pare de atrapalhar e possa transformar nossa realidade. Quando alguém falar para você que a sua vida daria um filme, acredite, o negócio é quem vai escrever a história. Então escreva a sua história da maneira em que no final da jornada você esteja reinventado, você esteja transformado e você assim possa fazer da sua vida o que você merece que ela seja, uma vida cheia de coisas bacanas, de realizações e de conquistas que você não estava conseguindo obter, apesar do seu esforço, porque você estava pensando da maneira errada. Esse burnout é o acontecimento que sacode a gente para a gente começar uma jornada dura, mas com um final feliz, desde que a gente pare de acreditar em besteira e que a gente pare de acreditar que não é pra gente, que a gente não merece, que a gente não é bom o bastante. Para isso tem a terapia, para isso tem terapias complementares, para isso tem o tempo, é um longo processo. Mas tenha em mente que no final da jornada você pode sim criar uma vida e uma realidade para você melhor do que você imagina. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, eu peço para que você que é inscrito dê um like, para que você que não é inscrito se inscreva. Não é para eu ser youtuber da terceira idade, meus vídeos nem monetizados são. Meu objetivo é sempre aumentar a probabilidade do YouTube oferecer esses vídeos para outras pessoas que, como você e como eu, há um tempo atrás, ficava sem apoio, achando que é só com a gente, com essa sensação de que as merdas que a gente ouve em volta é a verdade. Do mesmo jeito que esse conteúdo ajuda a mim e a você, pode ajudar um monte de outras pessoas. Mas a gente precisa ajudar o YouTube a fazer com que os vídeos rolem por aí. E para isso serve like, dislike e inscrição no canal.
Ok? E até semana que vem. Uma boa semana de filme pra você.